Tô com Mariana Pereira e com Melton Serra. Que dupla, meus amigos. Com Botafogo 0, Cruzeiro 3. Boa noite, Mari. E esse jogo? Boa noite, amigos, fãs de esportes que nos acompanham. Vamos madrugada dentro. Pode não parecer, mas a gente já virou o turno, né? Já virou o turno do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro também venceu o Botafogo no primeiro turno. Então, assim, realmente um feito absurdo, mas principalmente o jogo de hoje, porque já é quase que um outro Botafogo do que começou o Campeonato Brasileiro, brigando pela liderança, tendo consolidado um esquema muito bem claro ali com o Arthur Jorge, mas o Cruzeiro também vem nesse momento de consolidação muito mais, né, do que já falamos algumas partidas, algumas rodadas atrás. É engraçado da gente destacar, assim, engraçado e curioso, né, que o Botafogo ele tem um ritmo tão intenso de jogo que muitas vezes ele envolve o adversário. E hoje ele foi envolvido por esse mesmo ritmo do Cruzeiro. Principalmente no primeiro tempo, como as jogadas do gol acontecem, dos gols. Inclusive o Arthur ele mexe no intervalo, né, trocando a lateral, porque o jogo passou de um lado para o outro do Cruzeiro, ele começa construindo de um lado, inverte, e aí os gols acontecem, depois um golaço do Barreal. Uma vitória gigantesca, viu, Felipe? Muito grande mesmo do Cruzeiro. Elton Serra também por aqui. Elton, essa é a vitória. Durante a semana a gente teve no Sport Center 3 a discussão de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo e qual dos times que estava ali perto, Fortaleza, São Paulo, o Bahia, que caiu nas últimas rodadas, e o Cruzeiro, cada um deu um palpite que podia se intrometer. E eu falei, para mim essa é a rodada que define um pouco isso para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro se visita o Botafogo e ganha, já na toada que vem, se reforçou, os caras estão chegando. É vitória para estufar o peito e falar, galera, estamos aqui, ó, no retrovisor, para usar uma expressão que eu gosto. Pois é. Tudo bem, Elton? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, boa noite, Mário, boa noite, fã de esportes. Vamos aí. Um horário que a gente já está acostumado, inclusive. Né? Mas você está em casa. Agora não em casa, agora. Mas também em casa. Só segunda casa. Segunda casa. Agora, eu acho que o Cruzeiro, ele já vinha mostrando essa qualidade de jogo antes dos reforços entrarem em campo. Né? A gente viu o Barreal ser importante, a gente já viu a renovação também do Lucas ter sido importante também. Né? Eu acho que é um time que, mesmo com essa... O presidente não negou, né? O Pedrinho não negou. Que o áudio destinado ao técnico era coloca os caras em campo, porque senão o seu trabalho está sob ameaça. Arruma as malas. Não acho que isso tenha interferido no trabalho, e a gente vê um Cruzeiro que, por mais que esses reforços comecem a entrar em campo, a concorrência, a partir do momento em que esses caras foram anunciados, aumentou dentro de um elenco que parecia que precisava de um incentivo para que as coisas funcionassem bem. Colocar o Cruzeiro candidato ao título ainda é muito cedo, mas colocar o Cruzeiro hoje como um time que mudou a chave é real. Botafogo perdeu e aí fica aquela interrogação, será que o segundo turno do Botafogo será igual ao segundo turno do ano passado? Eu não acredito, eu vejo um time muito mais maduro para lidar com essa situação, mas é claro que perder em casa por 3-0 é um resultado que acende o sinal de alerta, sobretudo quando a gente olha daqui para frente, né? Sim. 2 jogos de Copa do Brasil, mais 2 de Brasileiro e 2 de Libertadores, sendo um jogo de Brasileiro entre os 2 de Libertadores contra o Palmeiras. Então, o Botafogo precisa ligar o sinal de alerta. E tem um detalhe, agosto é muito definitivo, né? Porque a gente tem uns meses de semana fundamentais. A gente já viu hoje time importante segurando os jogadores. Se os jogadores principais jogaram, alguns deles jogaram metade do jogo, começaram no banco para entrar depois. Isso a gente viu do Palmeiras, viu no São Paulo. O Botafogo tem Bahia e Palmeiras em Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras tem Flamengo e Botafogo. Estamos falando de realmente muitos compromissos. E o Cruzeiro tem o Boca na Sul-Americana, mas não tem Copa do Brasil, Mari. E assim, eu concordo com o Elton que é cedo para colocar o Cruzeiro como um candidato ao título, embora matematicamente ele esteja, e por performance também, ele está perto, ele tem um jogo a menos, né? Então, assim, hoje de ponto, depois eu vou até levantar aqui o aproveitamento, não o pontos em si, porque que o Flamengo ele tem menos com certeza, aproveitamento. Mas eu não sei, já levanto isso, dos pontos perdidos,
se ele já não tá meio perto de Botafogo e Palmeiras, matematicamente. Vou pegando aqui, Mari. Vai pegando. Você falou de performance, você falou de time e eu incluo o planejamento, né? Porque a janela que o Cruzeiro faz é uma janela de time que entra para competir. Sim. Para brigar por título. A gente viu hoje, por exemplo, enfim, um reforço que já não é de hoje mesmo, dessa chegada recente das últimas semanas, o Cássio, de quando ele é anunciado passa um tempo, né? Para ele poder estrear por conta da janela, e hoje fez uma baita partida. Absurdo. Assim, hoje foi realmente um absurdo o que ele fez. E hoje o Lautaro Dias também, né? Foi uma peça fundamental, de um lado muito bem estabelecido ali do Cruzeiro, passa muito por esse lado. O jogo é muito relevante a gente também acompanhar como o Matheus Pereira ele vai circulando nessa equipe conforme os reforços vão se encaixando, né? Porque ele é peça garantida, ele enfim, já decidiu muitas outras partidas para o Cruzeiro, hoje com assistência inclusive, mas ele vai se deslocando para os reforços se encaixarem, e o Lautaro hoje, por esse lado esquerdo, também jogou muita bola. Então, é performance, é o time e é o planejamento do Cruzeiro para esse segundo semestre de temporada. Elton, eu já peguei aqui os números, mas quando voltar pra gente eu passo. A gente vai explorar já o jogo do Fortaleza, porque o Fortaleza se aplica ao que a gente tá falando exatamente do Cruzeiro. Do ponto de vista matemático, tá acima, com o mesmo número de jogos e tudo mais, jogando muito bem. Mas também tem os seus compromissos em outras competições, no caso a Sul-Americana. O Fortaleza vai pegar o Rosário Central, exatamente, que passou pelo Internacional. Elton, o Cássio, a gente já vai falar sobre ele individualmente, mas o papel dele nesse jogo. Quem vê o 3-0 fala vitória dominante, incontestável, e claro, foi. Mas o Cássio fez parecer mais fácil do que deveria, né? Teve jogo, teve trocação. Queria que você falasse um pouco sobre o papel dele hoje. O Cássio foi contratado para situações como essas, né? O Cruzeiro tá... Quando você olha para o fim do campeonato e o Cruzeiro de repente termine no G4, que é algo que é o primeiro objetivo do Cruzeiro, olhando esse momento do campeonato, que talvez, começando o campeonato, a gente colocasse o Cruzeiro ali por briga por primeira parte da tabela, beliscando um G6 talvez. Mas é um time que hoje briga pelas 4 primeiras posições. E você olhar para o fim do campeonato e de repente conquistar um G4, o Cruzeiro vai olhar para esse jogo. Ou para esses jogos, né? Porque teve o jogo do primeiro turno, como a Mari falou, mas não tinha um Cássio. Cássio foi contratado para esse tipo de cenário. Ele corresponde muito bem a esse tipo de cenário. O Botafogo foi uma equipe que a gente já conhece, que em casa gosta dessa marcação, pressão. É um time que muitas vezes roubou a bola no campo de ataque. É bem verdade que o Cruzeiro, quando perdia essa bola, conseguia se fechar muito bem, o Botafogo tinha que circular. E o Cássio estava bem protegido, mas quando essa bola ultrapassou a linha defensiva do Cruzeiro, tinha um goleiro. Ele fez 2 defesas no segundo tempo que foram espetaculares, né? Um chute a queima-roupa que ele pega no chão e depois uma cabeçada que ele acaba também fazendo uma grande defesa. É um desempenho de um jogador que a gente, na fase ruim dele do Corinthians, era muito mais... Essa defesa é espetacular. Era muito mais uma questão de ambiente do que necessariamente um declínio técnico do Cássio. Que até muitas vezes, naquele momento em que ele era cobrado, ele também salvou o Corinthians em muitas oportunidades. Então a questão do Cássio nunca foi técnica. A questão do Cássio era justamente motivação e ambiente. Isso ele encontrou no Cruzeiro. E aliado a um sistema defensivo que funciona e funciona bem, tem funcionado nos últimos jogos, por isso o Pedrinho tem que ter um pouco de calma, o presidente do Cruzeiro, né? Não adianta você colocar todo mundo do meio para frente, não. Você precisa ter um sistema defensivo sólido também, consistente, uma marcação na frente da área, 2 laterais, aliás... O William, né, o lado direito, um baita de um jogador, fez um belíssimo, um cara que é espetacular e defensivamente muito bem. Quando o Cruzeiro acertou a linha defensiva, dá tranquilidade para o Cássio também ser o cara que a gente já conhece, né? E começa muito bem o segundo turno. Vamos fazer o seguinte, peguei aqui a tabela de classificação, a gente vai colocar a tabela de classificação, mas eu vou falar também